E amanhã é o primeiro dia do segundo período de aulas para milhares de alunos em Portugal. São por isso meus convidados Cristina Mota, da Missão Escola Pública, que está connosco em estúdio, e através do Skype Paulo Cardoso, da Confederação Nacional de Associações de Pais. Desde já, muito bom dia aos dois. Cristina, começo por si. Desde logo, quais são as expectativas para este período, sendo que o anterior terminou com 30 mil alunos sem professores a pelo menos uma disciplina? Bom dia, Madalena. Agradeço o convite e cumprimento também o meu colega de painel e todos lá em casa. Ora, efetivamente as expectativas são muito reduzidas, tendo em conta justamente os 30 mil alunos sem professora, pelo menos uma disciplina que a Madalena já falou, aos quais temos aqui a particularidade de 2 mil não terem tido uma única disciplina, uma única aula, há pelo menos uma disciplina, e a estes números juntamos 4 mil recursos humanos sem formação em ensino. A tudo isto acresce o facto das medidas que nós temos neste momento a terem lugar não terem tido impacto, e lembramos os 55 professores apenas aposentados que manifestaram a intenção de regressar ao ensino, ficando muito aquém, 25% daquilo que era estimado pelo Ministro da Educação, que eram os 200, e a tudo isto acresce ainda o facto de nós não termos, portanto, nas nossas faculdades, neste momento, números que possam indicar que em breve teremos professores para substituir, por exemplo, os 374 professores que se vão reformar, portanto, no mês de janeiro. Ora, tudo isto revela, portanto, que vamos continuar a ter um ano letivo, e o segundo período certamente vai ser prova disso, com bastantes problemas no que diz respeito à substituição de professores. Lembro que nesta altura temos ainda um acréscimo, e aliás as notícias referentes às urgências hospitalares têm sido prova disso. Portanto, temos aqui a questão das doenças associadas a esta época, portanto, doenças respiratórias, doenças que afetam, portanto, todo o sistema respiratório, o qual os professores precisam indispensavelmente para a sua profissão, e é, portanto, com estranheza nesta altura que nós verificamos que, por exemplo, a Confap, e aproveito que está aqui hoje também o seu representante, ainda não ter manifestado a sua preocupação no que diz respeito a alguns temas, nomeadamente, por exemplo, o que eu falei há pouco, relativamente aos recursos humanos não formados, portanto, em ensino, que temos neste momento nas aulas. Temos alguns técnicos, inclusive, a lecionar, que não vão atribuir classificação no final do segundo período, justamente porque não têm qualificação para tal. A tudo isto ainda acresce, por exemplo, no que diz respeito aos conhecimentos dos alunos, que têm vindo a decair nos últimos anos, e os estudos internacionais têm sido prova disso, e nós não temos visto também aqui ainda uma posição dos pais. Os pais precisam de se preocupar, sim, relativamente ao facto dos conhecimentos e da equidade aos seus filhos e educandos não estar a ser garantida. Lembramos que a nossa Constituição o que diz é que todos têm direito ao ensino, com garantia de direito à igualdade de oportunidades de acesso ao êxito escolar, e tal não está a acontecer. Verificamos, por exemplo, que a Norte, onde a falta de professores ainda não é muito significativa, os resultados, quer nos estudos internacionais, quer nas provas de aferição, têm sido resultados melhores, portanto, o que indica que temos aqui a ter uma falta de equidade. Sim, vamos desde já passar a palavra ao Paulo Cardoso, também para lhe dar direito de resposta. Paulo, pergunto precisamente, relativamente a estes temas todos que a Cristina elencava, se essas são preocupações da parte dos pais e das associações de pais. Bom dia, cumprimento todos. É evidente que sim, aquilo que a Cristina diz não é muito a realidade da COFAP, porque a COFAP realmente tem-se preocupado, tem reunido com quem de direito, com as instituições que dizem respeito a essa matéria, Ministério da Educação, DGE, DGEST, tudo o que é necessário para tentar minimizar aquilo que são a falta de professores e assistentes operacionais nas escolas. É evidente que depois a COFAP não anda com bandeiras no ar, a dizer que anda a fazer isto e aquilo. Nós queremos os problemas das crianças resolvidos, por forma a que elas possam ter uma aprendizagem melhor ao longo do ano. É evidente que nos preocupa a falta de professores, sempre nos preocupou. A COFAP foi das primeiras organizações a alertar o Ministério da Educação, há 9 anos atrás, de que a falta de professores iria ser uma realidade, porque nós andamos no terreno e nós temos conhecimento já desde essa altura daquilo que é a falta de docentes. Preocupa-nos realmente que não existam professores, preocupa-nos realmente as situações das greves dos assistentes operacionais, que ainda estão a prejudicar mais as crianças e os jovens,
principalmente quando são feitas sempre no mesmo dia e que prejudicam os alunos às mesmas disciplinas. Nós temos vindo a conversar com o Governo no sentido de arranjar soluções, tanto o Governo como a Associação Nacional de Municípios Portugueses, no sentido de, juntamente com as autarquias, tentarem arranjar soluções, tanto para o aumento dos rácios dos assistentes operacionais nas escolas, não só por alunos, mas por edificado, assim como da falta de professores, que realmente é um flagelo que nos preocupa a todos, não só em Portugal, mas é generalizado na Europa e no mundo, mas nós temos que nos preocupar é com Portugal e temos que arranjar as melhores condições para podermos ter professores nas escolas, por forma a que eles também... Sim, Paulo, deixe-me só fazer outra questão à Cristina, que há pouco falava na questão de faltarem professores e do Governo ter tentado criar uma estratégia para mitigar essas falhas que existem. E aqui falamos da contratação de professores reformados, que vão reforçar disciplinas. Essa é ou não uma solução? E também temos de olhar para os números que acabaram por ficar aquém das expectativas do Governo, que queria contratar 200 professores aposentados. De forma alguma, Madalena, não é essa a estratégia. Aliás, nós não podemos preparar o futuro com base no passado. Os professores têm uma profissão de desgaste e merecem, portanto, na sua aposentadoria, terem o descanso que merecem. E nós não podemos estar dependentes dos professores. Aliás, já verificámos pelos números que não vai ser aqui a resposta. O que nós precisamos, efetivamente, é de atrair novos jovens. E neste momento é indispensável, portanto, aqui a valorização salarial e também as condições de trabalho. E é nesse sentido que nós apelamos aos pais encarregados de educação que se juntem aos professores no sentido de alertar. Nós sabemos que a CONFAP tem reunido, efetivamente, com o Ministério da Educação, mas é muito importante vir a público, mostrar a sua preocupação e mostrar também que, em conjunto com os professores, quer definir estratégias para combater. No que diz respeito, por exemplo, às greves. E lembro que este ano letivo nós ainda não tivemos uma única greve que tenha sido agendada por um sindicato exclusivamente representativo de professores. Portanto, as greves, como o Manuel falou há pouco, dizem respeito, neste caso, aos não docentes que têm feito, portanto, greves durante este período, mas atenção que este ano poderemos ter greves também de professores. E porquê? Porque está em causa o Estatuto da Carreira Docente e nós já verificámos que existem algumas questões que certamente vão trazer descontentamento, por exemplo, no que diz respeito aqui ao modelo de gestão e poderemos ter a necessidade de agendar greve para mostrar essa, portanto, indignação. Ora, se isso vier a ter lugar, é muito importante nós termos também os pais encarregados da educação a apelarem para que sejam encontradas as soluções para conseguirmos colmatar essas falhas e não necessariamente através de estratégias que venham mitigar a greve. Nós lembramos que, além mesmo para concluir, Cristina, dos conhecimentos que os professores também ministram aos seus alunos, nós também defendemos a democracia e é muito importante passarmos estes valores. E no que diz respeito, portanto, aqui aos direitos democráticos que a greve, na greve concerne, é muito importante também nós termos aqui como aliados os encarregados de educação para defenderem esse direito. Lembramos que no ano passado nós tivemos greves cujos serviços mínimos foram decretados e posteriormente foram considerados ilegais. Portanto, é muito importante nós termos aqui também o alerta no que diz respeito a isto, para nós todos, em conjunto, conseguirmos encontrar soluções para a nossa escola pública, que durante muitos anos se revelou um elevador social e que nós precisamos que assim continue. E lembramos que também os professores são pais, também os professores têm filhos na escola pública e, portanto, é muito importante. São preocupações que se estendem naturalmente a várias pessoas. Paulo, ouvimos os sindicatos dos professores referir que a situação só não foi mais grave no primeiro período porque houve docentes a fazer horas extraordinárias. Ao todo foram mais de 60 mil horas extraordinárias, de forma a garantir que existiam mais aulas. A qualidade de ensino está, de certa forma, a ser descurada ao exigir-se aos profissionais este esforço? Sim, é evidente que o exigir do esforço, aquilo que o Ministério da Educação nos deu a entender foi que cada professor daria, em média por semana, 3-4 horas semanais de horas extraordinárias. Porque nós também tentamos perceber, porque a sobrecarga dos docentes também não é benéfico no sentido da melhoria da educação, não é? Pronto. E o ministrar das matérias e dos currículos não é a melhor forma de o fazer.
Mas o que é certo é que os professores também não são obrigados a fazer horas extras, fazem-nas porque querem, e ainda bem, e agradecemos nesse sentido, porque é um esforço que estão a fazer pela melhoria da educação, e continuaremos a lutar para que todos os alunos e todas as crianças do nosso país possam ter uma educação de qualidade. Como a Cristina disse, e bem, a escola foi criada para ser um elevador social, que não está a ser criado neste momento esse elevador social. Neste momento, a escola está a criar guetos em determinadas zonas do país, em que uns têm acesso a todas as aulas, outros não têm acesso, e não há bem cuidado. E é preciso pensar que quando se chega ao final do ano letivo e nos anos em que existem exames nacionais, todos têm os mesmos exames, portanto, e todos deviam ter os mesmos conhecimentos, o que não vai acontecer, e que é preocupante porque está em causa a equidade da educação em Portugal. É também importante, por isso mesmo, esta troca de ideias entre quem conhece tão bem a realidade do lado dos docentes e também aqueles que representam os pais e as preocupações dos pais destes alunos. Cristina e Paulo, agradeço muito aos dois por terem estado aqui nesta edição da manhã. Desejo-vos ótimo fim de semana. Obrigada, Madalena. Votos de bom ano. Igualmente, bom dia.